pessoal, bem-vindo ao nosso segundo workshop sobre a nova métrica da advocacia trabalhista. Para mim é uma honra muito grande contar com a sua atenção em alguns minutos para que possamos vislumbrar perspectivas diferenciadas para a nossa advocacia trabalhista. Nós vivemos um cenário conturbado, desde a reforma trabalhista houveram situações que reduziram a nossa atuação, mas nos trouxeram possibilidades novas que até hoje, um ano após a reforma, mais de um ano na verdade, não estão sendo implementadas. Então, eu convido vocês para esse workshop de 3 dias, começando hoje, para que nós possamos olhar a nossa advocacia trabalhista, a nossa atividade com olhos voltados para uma atuação mais ativa e uma atuação com vistas a conseguirmos conquistarmos resultados positivos, porque se você vai bem como advogado trabalhista, eu também, por consequência, vou bem. Somos nós que fazemos a jurisprudência, somos nós que construímos o que existe hoje, né? A justiça depende muito mais de nós do que nós dela mesma, até porque, se formos olhar o contexto da legislação nova, da Lei 13.467, ela traz situações variadas que não exigem a justiça para resolver. Um exemplo delas, a quitação anual de débitos trabalhistas, que a empresa pode fazer junto ao sindicato sem a intermediação, sem a necessidade de intervenção judicial. Os acordos coletivos, aquela montante de direitos que também podem ser debatidos sem a necessidade de intervenção judicial. Contudo, não podemos deixar de valorizar a nossa justiça. A justiça do trabalho, ela é essencial para os direitos trabalhistas. Só que diante desse cenário que nós estamos vivenciando, de possível extinção da justiça, ainda que sejam conjecturas, nada confirmado, nós já temos que estar preparados para uma situação que pode ocasionar o seu fim e a junção com a justiça comum, e nós vamos perder, consequentemente, a nossa celeridade no sentido da agilidade de um processo trabalhista, porque sabemos que se entrarmos com um processo hoje, no máximo daqui 5 meses já temos audiência designada, a audiência é una, tudo se resolve com mais agilidade, e se formos migrar para um procedimento, para uma justiça comum que já está abarrotada de processos, nós vamos ter essa demora, né, nos nossos processos trabalhistas. Então nós não vamos poder ficar totalmente na dependência da justiça. Então, antes de adentrarmos a esse contexto, convém me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele Paixão, eu sou advogada desde 2011. Eu me formei na Universidade Paulista, fiz pós-graduação e MBA em Direito Previdenciário e Prática Previdenciária. Trabalhei em escritórios especializados em Direito do Trabalho, demandas reclamantes no começo da minha carreira, em 2012 e 2013. Em meados de 2013 eu mudei de escritório, fui contratada por um grande escritório da capital. E lá eu trabalhei com Direito do Trabalho e Previdenciário e gerindo um departamento com 10 advogados, 5 estagiários, lidando com as mais diversas situações cotidianas da advocacia trabalhista, desde clientes reclamantes, reclamadas, sindicatos, organizações não governamentais de várias espécies. Então eu lidei com várias situações dentro dessa atuação voltada para empresas, também na seara de reclamante, com os mais diversos tipos de ações. E eu reuni toda essa experiência, esse conhecimento empírico meu e trouxe no primeiro workshop, falei sobre as dificuldades da advocacia e como podemos vencê-las.
e o primeiro workshop foi presencial, e nesse segundo eu quis trazer uma versão virtual para que possa alcançar você que hoje não poderia sair da sua casa, se deslocar, e você pode assistir no seu próprio celular. Então, diante de toda essa situação, eu quero trazer o que eu tenho aprendido nesses anos para que eu possa ajudar a vocês. E se o que eu disser aqui for válido, um trecho, uma vírgula, uma palavra, para mim já vai ter valido a pena, porque é isso que eu quero. Eu quero que você vá bem e, consequentemente, eu também irei, né? Porque é dando que se recebe. E o que podemos dizer então sobre essa nova métrica? Métrica já vem, né, da palavra metro, ou seja, é uma régua que podemos fatiar várias e diferentes espécies e tipos de atuação dentro da advocacia trabalhista. Essa métrica surgiu porque nós estamos num contexto diferente. Quando eu comecei a advogar, me falavam, na advocacia trabalhista não tem tese jurídica como no direito civil, no direito penal, tributário. Você não vai criar nada, tudo já está pronto, você vai fazer cumprir a lei e tudo mais. Eu sempre muito curiosa, bati o pé dizendo, não, nós temos que nos criar algo, nos diferenciar, fazer valer a pena e ser diferente. E quase todos que eu conversava eram contrários a mim, porque não, já é desse jeito, todo mundo faz assim, vamos assim, aquela música lá, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser assim. Só que eu tinha aquela pulga atrás da orelha. E tanto é que foi por intermédio dessa pulga que eu consegui me destacar no lugar que eu trabalhava, tanto é que eu fui promovida, por conta desse meu entusiasmo, por conta dessa minha curiosidade, que ela é inerente à nossa advocacia. E no contexto, a empresa que nós defendíamos, ela sempre era condenada em horas in itinere, que hoje, né, com a reforma trabalhista, não existe praticamente. E naquele contexto era uma situação pacificada. A empresa já sabia que tinha que pagar e os advogados faziam a mesma defesa, aquela copia e cola. Mas aí, no meu interior, eu falei, não, mas não é justo isso. E aí eu fui conseguindo mover a mente de um, de outro, do meu chefe, e nós mudamos a nossa linha de defesa, mostrando que, ainda que nós fôssemos condenados às horas in itinere, que não seria o todo o percurso, porque no diâmetro, no perímetro rural, sim, ok, mas no perímetro urbano não. Até porque também tinha ônibus, enfim. E aí nós fomos mudando esse entendimento, que até o próprio juiz, nas sentenças dele, ele disse, eu entendia que tinha direito, mas agora passo a entender que não. Então foi uma grande vitória, não só para mim, como também para o escritório, para a empresa, porque reduziu consideravelmente as ações, mas tudo se deu por conta de uma situação de inconformismo. Nós temos que ser inconformados. Isso não quer dizer que devemos ser ingratos, mas nós não podemos nos conformar com a realidade imposta. Nós temos que buscar nas entrelinhas, nas vírgulas das leis, aspectos que podem beneficiar os nossos clientes. E hoje o que nós temos vivenciado? Nós temos vivenciado o que todo mundo diz, você entra no site do TST, coloca no Google, queda de ações, aí já aparece, ações trabalhistas caíram. Caíram por quê? Porque os reclamantes passaram a ter medo de ingressar com uma ação para não ter que pagar as sucumbências. Porque nós temos que concordar que havia muitos processos que eram aventuras jurídicas, em que pleiteava alguma coisa, o que ganhasse estava de bom tamanho, afinal de contas era uma loteria. E agora veio a reforma estabelecendo
situação, impedindo, portanto, que fossem apresentadas demandas incabíveis, demandas que não tinham direitos a serem reconhecidos. Mas daí aconteceu isso e travou as ações e os reclamantes têm medo de entrar e por isso diminuiu a quantidade. Os meus clientes reclamantes, quando chegam até mim, a primeira coisa que eu explico para eles é isso. Você sabe que hoje, se a gente pedir algo e não ganharmos, haverá o risco da sucumbência. A sucumbência é o quê? Se eu pedir 10 mil de horas extras e não provar minhas horas extras, R$1.000 deverá ser pago para o advogado da reclamada. E aí, eles, cientes dessa realidade, eles passam a dizer, então, eu trabalhei isso, falam mais claramente, objetivamente o que aconteceu e você consegue extrair os direitos violados dentro daquele contexto. E eu meio que faço um inquérito trabalhista. Eu coloco lá a ficha de entrevista e os direitos que estão sendo pedidos. E aí, por exemplo, se eu tenho uma prova, eu coloco para o dano moral, e-mail X, ponto. Ou próxima folha, para equiparação salarial, olerite. Para as horas extras, olerite. E faço um mini dossiê para quando eu for elaborar minha petição inicial, eu ter elementos suficientes para trazer à baila os direitos do meu cliente e obter, seja uma procedência ou seja um acordo favorável. E na maioria dos casos eu tenho feito acordo, graças a Deus já começo a receber. E aí, é raro não ter clientes que não entram com a ação quando me procuram. De todos, um ou outro, uns 2, resolveram não ingressar com a ação por enquanto. Então, isso mostra que nós temos que ter uma nova postura, né? Não adianta ficar aqueles plaqueiros lá, advogado trabalhista, e aí pegar a demanda de qualquer jeito. Nós temos que estar amparados, preparados e subsidiados com elementos que comprovem o direito do nosso cliente. O mesmo caso são as empresas, né? Tem muitas empresas que preferem assumir o risco trabalhista. Vamos pro pau, costumam dizer isso, né? Não registra o empregado, resolve na justiça. As empresas que eu advogo, que eu defendo, eu sempre deixo bem claro. A primeira obrigação sua é registrar a pessoa. Registrou, mas fica caro, sai mais caro no final. E aí eles acabam falando, não, faço um acordo, tipo, eu devo 5 mil, faço acordo de 3, ele aceita e acabou. Em alguns casos, de fato, é verdade, mas isso não é a regra. Porque hoje nós somos obrigados a liquidar os processos na petição inicial, seja em rito ordinário e sumário, que não precisava. E então você já vai com o pedido líquido, sabendo o valor exato de cada direito que você está pleiteando. Então não tem como eu chego com uma ação de 100 mil, a empresa oferece 5, eu vou fechar um acordo, eu tenho 100 mil de direitos pleiteados. Não é razoável, né? Então as empresas têm que ver esse lado. E quem vai mostrar a elas isso somos nós, através do quê? De um prognóstico, de um provisionamento, mostrando para eles os pedidos prováveis, remotos e de possíveis condenações e os valores mínimos e máximos de cada um desses direitos, se reconhecidos. Daí vem o nosso papel primordial, tanto para a advocacia de reclamante quanto para a de reclamada. Então nós ganhamos mais trabalho com essa reforma, porque nós temos que convencer nosso cliente reclamante de que vale a pena entrar com a ação, desde que tenhamos elementos. E também as reclamadas, nós temos um trabalho extrajudicial, que é mostrar para elas que não vale a pena não cumprir a legislação trabalhista e depois de um processo já ajuizado, fazer todo esse estudo. É importante, como advogado de reclamada, você analisar os valores alegados pela parte reclamante. Porque eu, como advogado de reclamante, quando a empresa não contesta o valor que eu aleguei, ainda que ela fale, não tem direito. Falei, excelência, na minha réplica eu deixo bem claro, excelência, a reclamada
admite que o valor devido de horas extras é 100 mil reais, porque em sua defesa ela sequer contesta o valor apresentado e a memória de cálculo. Você precisa, então, entender de cálculo. É essencial, atualmente, o advogado trabalhista entender de cálculos. E aí nós temos cálculos simples, que dá para fazer à mão, mas temos cálculos mais complexos, que demanda programas específicos ou um conhecimento avançado de Excel, que foram, então, encargos trazidos para somar na nossa advocacia que nós precisamos dominar. O fato é que hoje nós temos mais demandas conscientes. É raro você ver uma ação sem fundamentos como víamos antigamente. Eu cansei de fazer audiências pela reclamada, que o reclamante pedia mundos e fundos, chegava na audiência, a empresa falava, olha, eu não devo nada, de fato não devia. O que acontecia? Oferecia R$200, fechava o acordo. Imagina honorários de R$200. Você consegue pagar alguma coisa com esses honorários? E o tempo que você gastou com seu cliente na reunião, o seu tempo fazendo a inicial, por mais que fosse copia e cola, existe um trabalho por trás disso. Então, esses valores que eram pedidos ou feitos acordos antes da reforma eram muito ínfimos e não valorizavam a nossa advocacia. Por isso que muita gente fala que nós não trabalhamos, que a advocacia trabalhista, criticam por conta dessas lides. Mas hoje nós temos essa nova perspectiva e devemos agarrar essa oportunidade de mostrar que, assim como a advocacia civil, criminal, tributária, ambiental, do consumidor tem sua relevância, nós temos nossa grande relevância e importância para a sociedade, porque somos nós que defendemos todos aqueles que trabalham, não só os que trabalham, que são reclamantes, como quem oferece o trabalho, quem dá a oportunidade de emprego, que são as reclamadas. Então, se você trabalha, se seu pai trabalha, se o seu esposo, sua esposa, seu namorado, namorada trabalham, de alguma forma, eles precisam de alguma orientação nossa, alguma instrução nossa. E somos nós que vamos fornecer. Daí a nossa grande importância na sociedade. Nós temos uma importância vital. E mesmo que venha a extinção da justiça do trabalho, mesmo que venha a rigorosas leis que limitem e que reduzam direitos, nós teremos ainda mais a nossa atuação eficaz e necessária para o bem da sociedade. Nós somos aqueles escolhidos para proteger quem gera emprego e quem fornece mão de obra, quem dá o seu suor do seu rosto por conta de um salário. A nossa atuação, ela é mais do que uma simples advocacia. Nós temos uma missão social. Então, é baseado nisso que eu quero fechar essa primeira aula, em que eu quis trazer a importância da nossa advocacia, que nós temos e precisamos estar preparados e unidos para uma advocacia vencedora. No próximo vídeo aula, vamos falar de 3 atividades diferentes que você, advogado trabalhista, pode desempenhar para aumentar seus honorários e para se destacar da multidão. Nós somos milhões de advogados, mas são poucos que, como você, destinou esse pouco tempo que você poderia estar assistindo um filme, poderia estar jogando bola, poderia estar de bobeira, mas você está aqui assistindo é porque você tem algo na sua vida, você tem um diferencial e vamos juntos, porque somos mais que vencedores. Até a próxima aula!